Abra sua Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, uma palavra conhecida dos irmãos da igreja e que todos possam entender. Essa noite eu quero falar bem lento, bem devagar, para que todos compreendam o que eu vou dizer nesta noite aqui através da palavra de Deus. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Glória a Deus. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: E partiu Jesus dali e foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ficou curada. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus sempre caminhava por todos os lugares. E ele sempre fazia a obra de Deus para que fosse cumprido o seu mandato sobre a face da terra. Aleluia! E aqui, quando ele chegou neste lugar chamado Cananeia, e esta mulher se encontrava numa situação difícil, como muitas das vezes nós se encontramos. Às vezes nós se encontramos em situação, parece que não tem saída, nem para a esquerda, nem para a direita. Parece que fechou-se tudo. Mas aí o que é que acontece? Aí tem que fazer o que essa mulher fez. Ela adorou o Senhor e clamou por misericórdia. Nós sabemos, meus irmãos, aqui, quando essa mulher vinha gritando, pedindo socorro atrás dos discípulos, os discípulos ficaram perturbados e chegaram para Jesus e disseram: Mestre, despede esta que vem gritando atrás de nós. Já pensou, irmão, uma multidão e uma mulher gritando desesperada atrás dessa multidão? Perturbou toda a multidão, ao ponto de chegar aos pés de Jesus e dizer: Mestre, despede essa mulher. Ela está perturbando nós estamos meio embaletados na nossa linguagem, não estamos entendendo nada, porque ela vem gritando, eu não sei o que ela quer, o que ela está passando. Mas ela não desistiu, ela conseguiu, ela foi indo, foi gritando, ao ponto, meus irmãos, que diz aqui, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando para ele, disse: Despede essa mulher. Despede essa mulher, porque ela vem perturbando o povo. Ela não quer acalmar, ela está desesperada. Está acontecendo alguma coisa com essa mulher. Meus irmãos, acontece a mesma coisa com
A mulher, lá quando o filho morreu, ela estava desesperada, chorando. E quando Jesus chegou e disse: mulher, não chora. Meus irmãos, agora o desespero, a mulher que tinha o único filho, já tinha perdido o esposo, agora perdia o único filho, e chegava uma pessoa e dizer: mulher, não chora. Aleluia. E eu creio, meus irmãos, que ela começou a soluçar. E Jesus chegou ao lado do caixão e disse para o moço: mancebo, a ti eu te digo, levanta. Aleluia! E aquele moço sentou-se. E diz a Bíblia que Jesus entregou aquele moço para sua mãe. E eu creio que agora o choro tornou-se alegria. Aquela tristeza que estava no coração dela tornou-se alegria. Eu acredito, meus irmãos, que até o coveiro ficou admirado. Eu acredito que o coveiro estava lá esperando o defunto e falou: avisa que já está passando da hora. Diz para o coveiro que pode fechar a catatuba lá, porque o moço, o moço já está ressuscitado e a mãe dele já está levando para casa. Aleluia! E o governo ficou admirado: mas como? Eu estou aqui esperando, já está passando da hora. Quando Jesus chega, tudo passa da hora. Aleluia! O moço já estava indo embora com a sua mãezinha, a alegria tinha dobrado no coração. E assim, meus irmãos, foi esta mulher cananeia. Quando ela chegou, enquanto ela vinha gritando, o povo se perturbava. Mas quando ela conseguiu passar e chegar perto de Jesus, ela dobrou o seu joelho e disse: Senhor, socorre-me, Senhor, pelo amor de Deus. A minha filha está endemoniada em casa, tem hora que ela se joga no fogo, tem hora que ela se joga em outro lugar, e eu estou perturbado, eu não tenho mais sossego na minha casa. Senhor, faz alguma coisa. Mas eu não vim para vocês. Eu não vim para os cananeias, eu vim para o povo de Israel. Aí ela disse, Jesus disse assim: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Isso quer dizer tirar a palavra do povo de Israel e deitar para as pessoas estranhas. Glória a Deus. Mas ela foi tão humilde e disse: Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos comem da migalha. Aleluia. Aquele pedacinho que está em cima da mesa, no chão, ele também se alimenta daquele pedacinho, Senhor. Aleluia. Às vezes acontece, não na nossa casa, mas em muitas casas que tem animal, às vezes os cachorrinhos estão ao redor da mesa, cai um pedacinho, ele vai lá e come, Glória a Deus. Um gato está dentro de casa, cai um pedacinho, ele vai lá e come. Daquela migalhinha ele fica falta. E diz a mulher: Senhor, o cachorrinho também come da migalha do povo de Israel. Aquilo que sobra do povo de Israel, os cachorrinhos ficam satisfeitos. Glória a Deus. E a mulher tinha tanta fé, que quando Jesus olhou para ela, ele disse: olha, mulher, seja feito conforme tu creres. A tua fé te salvou. Não é verdade, irmão? Glória a Deus. Assim aconteceu com os 10 leprosos. Os 10 leprosos, quando viram Jesus, começaram a gritar, começaram a clamar. E todos eles eram leprosos. E quando Jesus se aproximou, eles disseram: não se aproxima perto de nós, porque os leprosos não podiam chegar perto do povo. Aleluia! Mas Jesus curou todos os 10. Não foi só um só, não. Curou todos os 10. Aí, meus irmãos, aqui está o segredo da salvação. Aqui está o segredo da salvação. Todos os 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus disse: não foram 10 que foram curados? Foi, mas só veio um para agradecer. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Por quê? Porque foram livres da lepra, estavam salvos? Não. Cura não salva ninguém. Cura na
transforma corpo para viver uma vida nessa terra. Mas para a salvação, cura divina não salva ninguém. Glória a Deus. O que cura, o que salva é a nossa fé, e quem salva é Jesus. Aleluia. E fora disso não há salvação. Meus irmãos, eu lembro de uma história, se eu já contei aqui, faz muitos anos, faz anos que eu não falo mais aqui. Glória a Deus. E eu estava estudando no colégio lá no Iridium. Isso há anos passados, eu tinha meus 30, 29 anos. E eu estava fazendo o ginásio, aí eu fiquei doente, porque trabalhava o dia inteiro na Tupi. E de noite para a escola, até 11 horas da noite, não tinha corpo que aguentasse. Aí na aula de religião, aí passou lá, a professora passou lá no quadro, na aula de religião, e todo mundo, os alunos, faziam um círculo em redor de mim. Vão ficar em redor do São José, porque o São José entende de Bíblia. E nós não entendemos nada. Aleluia! Aí começamos a conversar, a trocar ideia da Bíblia de lá para cá. Aí a diretora disse assim: aqui tem um círculo aqui, ó. E ela fez, irmão, em redor daquele círculo, muito risco assim, ó. Tudo risco para baixo, para o lado, para cima, para lá e para cá. Aí eu dei uma de João sem ninguém. Eu disse: diretora, o que é esse risco aí em redor dessa palavra Deus aí? Aí ela disse: São José, esse risco aqui é representando as religiões na terra. Eu disse: a senhora dá licença? Pô, não. Eu fui lá, peguei o giz e risquei, estava a palavra Deus lá dentro daquele círculo, e risquei um risco do giz até embaixo assim, e fiz a terra embaixo, e escrevi aqui do lado Jesus. Aí ela disse para mim assim: o que é que o senhor quer dizer com isso aí? Olha, diretora, o que eu quero dizer com isso para a senhora é que João 13,16 está escrito: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aqui está a terra, aqui está o povo. Se o povo não entrar no caminho que é Jesus, ninguém vai chegar a Deus. Aí ela disse: o senhor tem razão, porque eu não entendo muito de religião. Uma diretora do colégio, irmão, vocês já pensaram? Eu não entendo nada de religião, seu José. Mas o que é que a senhora está fazendo lá como uma diretora lá dentro da sua igreja? Aí eu estou lá porque todo mundo está lá. Vê como é que é a situação lá fora, meus irmãos. Nós aqui, se perguntar para qualquer irmão aqui, qual é o caminho que leva para o céu? Todo mundo vai responder: o caminho é Jesus. É Jesus. 14,6 de João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, meus irmãos, se ninguém, então é ninguém mesmo. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta querer ir por fulano, por ciclano, não. Você tem que aceitar a Cristo como Salvador. Não, mas o ladrão da cruz não aceitou Jesus. Aceitou. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Não é amanhã, é hoje. O que é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é os que estiveram, né, irmão Antônio? É o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que é o curso deste mundo aí, ó. Então, a tristeza, você com seus olhos carnais, você já vê coisa tremenda. Imagina Deus olhando para este mundo. Na semana que vem nós temos que cuidar muito. Meus irmãos, que Deus nos guarde. Semana que vem é a semana da carne.